Wanted to talk to you about Bruno Mannheim, the head of Intergang. Como foi apresentado aí pelo John Diggles, a Intergang aparentemente vai ser um dos principais focos vilanescos da terceira temporada de Superman Lois. Assistindo ao episódio, quando eu vi isso eu fiquei, tá, ok, já tá definido qual que vai ser o arco narrativo do John Irons. E a do Super? E a da galera da Super Família? Qual que vai ser? Eu acreditei que tinham ficado em branco e por isso eu achei achei que o gancho pra próxima temporada tava meio fraco. Mas vocês chegaram nos comentários e me deixaram um pouco mais empolgado em relação a esse grupo, o que me fez dar uma pesquisada e falei, por que não levar tudo isso aí lá pras lindezas? E lembrando, pelo que foi mostrado nas últimas 2 temporadas de Superman Lois, as tramas não seguem de forma paralela, elas seguem de forma congruente. Em algum momento elas vão se cruzar. Então, muito provavelmente, tudo vai começar com o John Harry Irons, o Aço. Então ele vai acabar pedindo ajuda pro Clark e pra Lois. E isso meio que vai começar a dar engrenagem pra tudo que vai acontecer na temporada. Até porque eles têm tudo pra poder juntar os dois personagens. Então vamos começar falando um pouquinho da origem dessa equipe. Sua primeira aparição foi em 1970, nas histórias do Jimmy Olsen, e 2 anos depois apareceu aqui no Brasil. E como tá dando pra perceber aí na comparação, por questões de adaptação e tradução, as capas vieram um pouquinho diferente. Porém, a origem e a essência da Intergang não foram tão alteradas assim. Ela foi fundada pelo Mox Mannheim, que já teve várias adaptações, várias versões. A mais recente dela foi na animação Catwoman da Mulher Gato Caçada, nesse ano ainda de 2022. E dependendo da história, da versão que você estiver acompanhando, depois que o Mox é preso, é derrotado, o seu filho Bruno Mannheim, o Feio, assume a liderança da equipe. Ele também já teve várias adaptações, várias versões, inclusive uma em live action lá na série Smallville, na temporada 8, episódio 19, no qual ele foi interpretado pelo ator Dominique Zamprogna, acho que é assim que se pronuncia. E aqui em Superman Lois, por tudo que foi falado pelo John Diggles, esse cara vai ser um dos principais focos, até porque aparentemente foi ele quem matou a versão nossa, a versão da Terra Superman Lois, por assim dizer, da versão do John Harry Irons. Isso significa que o pai dele não vai aparecer? Não necessariamente, pode até ser que o velho apareça no final dizendo, tá, o meu filho não deu conta, agora quem vai reassumir a equipe sou eu, ou algo mais ou menos assim. E também muito dos episódios da série podem ser adaptações, arcos isolados ali, uma historinha ou outra, mais ou menos como que aconteceu lá na primeira temporada quando apareceu o Killgrave. Pode acontecer também na próxima temporada com alguns dos membros. Então eu vou mostrar pra vocês alguns deles, enfatizando alguns dos membros. Primeiro por aqueles que são mais prováveis de aparecer na série, tanto pelo perfil do personagem quanto pelo perfil da série, dinâmica e efeitos visuais e tudo mais. Então vamos começar pelo Aku Waze, eu não sei exatamente como se pronuncia esse nome aqui. Ele foi o responsável por matar a mãe da Vixen, e isso faz com que essa equipe, em especial esse personagem, se tornem meio que indiretamente responsáveis pela origem da personagem. Tudo isso é contado nesse quadrinho aqui, O Retorno do Leão, em 5 edições. Pode ser que alguma das coisas relacionadas à trama envolva tráfico de animais ou algo assim, ou até mesmo uma simples referência mostrando o Super fazendo um resgate de animais lá na África, da mesma forma como ele fez o resgate da Avalanche, o resgate da ponte. Pelo menos como uma referência, esse personagem pode aparecer na terceira temporada. Agora, dando trabalho mesmo na cidade, seja em Smallville ou até mesmo em Metrópolis, teremos a Caroline Doyle, ou Dole, que é uma das vilões do Super, na qual ela aparentemente é uma fissurada, uma fanática, mais ou menos tem o ranço que o Lex Luthor tem, no qual ela fica desconfiada, como é que a gente pode acreditar num cara que é um alienígena. Ele é um alien, a única diferença é que ele tem cabelo preto, é bonitinho, mais ou menos a treta que o pessoal tem com a Supergirl. A diferença é que ela é loira, então por isso que as pessoas costumam gostar mais dela. Ela não apareceu com tanta frequência assim nas histórias em quadrinho, muito menos em adaptações, live action, games, etc. Já o Joe Chill, ele já pode aparecer com muito mais força, sendo um traficante de armas, e até mesmo na Terra 2 ele foi responsável por matar os pais do Batman. Então elementos para fazer referências e citações é o que não falta em relação a esses personagens. Agora, esses dois aqui eu quero muito que apareça, acredito muito que eles têm potencial demais para aparecer. Começando com Dabney Donovan, cientista maluco que lida com DNA de aliens e clones. Os clones também estão muito ligados às histórias da Intergang. Tanto que em algumas edições, um dos membros deles foi um clone do Morgan Edge, que aqui nessa versão de Superman Lois descobrimos ser o Tal Raw. Então eles não conseguiriam adaptar tão bem essa parte. Porém, a utilização de clones DNA alienígenas seria uma boa forma de apresentar
o Cadmus na série. E eu não sei se vocês, mas pra mim a Corporação Cadmus é uma das mais da horas já criadas do universo DC. Eles podem até meio que chegar aí com uma espécie de vilões ou assim de rivais da Argus, que é a instituição para a qual o John Diggle trabalha e chegou com a pastinha da Argus lá, tudo certinho no último episódio para apresentar pro John Irons. Então, elementos para fazer conexão existem. Ué. Seguindo para Oswald Loomis, o prankster, o brincalhão, o pegadista. Ele é mais ou menos assim uma outra versão do Trickster. E os dois não passam de uma versões alternativas do Coringa. Numa das histórias de quadrinho, ele chegou a sequestrar a Lois para se casar com ela. Aqui em Superman Lois, a ideia seria mais ou menos adaptar essa versão, colocando o cara como uma espécie de stalker, de fã super fanático da Lois, alguém que tá sempre ali tentando, tá sempre consumindo os artigos que ela escreve. E depois que ele descobre que ela se muda pra Smallville, ele vai atrás dela, sequestra. Tá bom que pra um stalker não ter ido atrás dela nos últimos 2 anos, né? Mas assim, adaptações, ideias e contexto, base pra acontecer, existe. É verdade. E agora, lindezas, esse personagem aqui, ele é, assim, das probabilidades, é muito improvável. Porém, não tão improvável quanto o a seguir. Então vamos organizar as ideias. Esse cara aqui ele já foi um dos líderes da Intergang e é praticamente o fã número 1 do Super. Um dos carecas mais famosos do universo DC, Lex Luthor. Segunda temporada já de Superman Lois, segunda temporada já de Supermans e nada ainda desse cara aparecer, nada ainda desse cara ser levemente citado, assim, com algum tipo de relevância, sabe? É isso que eu quero dizer. Como eu mencionei, a última vez que o nome Luthor realmente apareceu, deixando a gente meio empolgado, foi no primeiro episódio da primeira temporada, quando o Irons foi chamado de Capitão Luthor. Porém, como vamos falar da Intergang e nos quadrinhos o Luthor já participou, né? Poderia ser um ótimo easter egg, um ótimo fanservice pra gente. Agora, aquele que pode complicar ainda mais a situação e que está um pouco mais intimamente ligado à Intergang e que eu duvido muito que apareça é o motherfucker Darkseid. Meu Deus do céu, o bicho é feito de pedra, é um dos novos deuses, é o governador de Apocalipse. Teve uma versão adaptada lá em Smallville, na 10ª temporada, episódio 22, e eu vou confessar pra vocês, foi horroroso. Ele passa basicamente 99,% do tempo meio que no personagem do Lionel Luthor, e depois ele aparece por alguns segundos, é bem ruim, é bem feio, e o pior, ele é derrotado pelo poder do amor. Nossa, é horroroso. Eu acho que The Flash se inspirou aí, viu? Ou é ruim, é feio, nossa senhora. O filho perdido de Jor-El. Darkseid. O seu povo é iludido por mim. Podem não ser perfeitos, mas eu acredito que há esperança até para as almas mais obscuras. Pode ser mais fácil odiar, mas o amor é mais forte. Então tá na hora sim de uma nova versão, porém é o Darkseid. Tem muito peso, tem muita responsabilidade, tem muita carga, tem muito efeito especial que teria que deixar o bicho legal. Principalmente porque eu não sei vocês, mas eu tô com a imagem do Snyder Cut na cabeça. Se tivesse que ir pra alguma coisa de live action de novo, eu queria algo perto disso. Não em questão de design, mas em questão de qualidade de CG. E Superman Lois, por mais que tenha bons efeitos especiais no geral, tem aquelas quedas, né, que... E botar esse vilão com uma queda, eu acho que visualmente já o deixaria menos intimidador e aí não teria tanto impacto assim. O problema maior ainda é que esse cara é responsável por dar fornecimento, tecnologia, armamento para a Intergang. Contra o que você estava lutando, amigo? Um grupo da Intergang que arranjou uma caixa materna. A armadura de Apocalipse também. Mas vale lembrar que Superman Lois, tanto na primeira quanto na segunda temporada, chegou com a mania de apresentar pra gente todas as dicas, todas as referências, todas as peças pra gente montar o quebra-cabeça e chegar na conclusão. É tal personagem, não é. E no fim das contas, realmente é totalmente o oposto, é algo que a gente não esperava. Exemplo, segunda temporada mais recente, tudo indicava que o vilão que apareceria seria o Apocalipse, mas não, foi o Bizarro. Então pode ser que na terceira temporada nós tenhamos Intergang, nós temos tecnologia, nós tenhamos tudo indicando a relação deles com o Darkseid, só que no fim das contas vai ser com uma terceira pessoa, talvez até aleatória. Nessa segunda temporada, o Parasita foi o principal vilão. Tem coisa mais aleatória do que isso? Então tudo é uma caixinha de surpresas em relação a essa equipe e a terceira temporada. E mais um detalhe, eles podem até mesmo mostrar um desses personagens sendo desmascarado, sendo preso por causa do trabalho jornalístico do Clark, não da Lois. Até porque existe uma versão dos quadrinhos em que ele e a Catherine Grant, que já apareceu numa adaptação lá em Supergirl, os dois juntos, por meio de trabalho jornalístico, conseguiram desmascarar, acabar com alguns dos projetos ali da máfia da Intergang. Então trazer esse lado mais jornalístico do Clark, eu acho que
tá precisando, faz um tempinho que não tem. Só que é aquela coisa, essa equipe, pelo tamanho, pela proporção, pela tecnologia que eles utilizam, eles atuam com mais predominância lá em Metrópolis. Eu sei que o John Diggles teve que vir para Smallville para falar deles, e até porque o John Waters estava no vilarejo, né, na cidade menor. Porém, será que eles vão conseguir trazer toda essa equipe para Smallville mesmo, ou eles vão ter que tentar levar de novo a maioria dos personagens de volta para Metrópolis? Até porque o que essa galera ia causar de dano, de roubo lá em Smallville? Ia roubar milho? Não rola, né? E aqui duas curiosidades para vocês. Dentre as várias adaptações da equipe como um todo, como dos seus personagens isolados, eles já foram até mesmo para os games. Aqui tem uma imagem do jogo online do universo DC, mostrando aí, ó, o Bruno Mannheim, e ali no outra imagem mostrando o nome da equipe, a Intergang. E outra, esse pessoal vai aparecer no filme do Adão Negro. A atriz Sarah Sarri chegou a declarar que ela vai estar lutando pela liberdade contra um grupo chamado Intergang. E aqui, puramente especulação da minha parte. No filme do Adão Negro, eles vão ser mais do que um grupo de máfia, algum grupo ligado ali à parte de tráfico de drogas, tráfico de armas. Eles serão algo a mais. Pela declaração dela, tudo me faz acreditar que eles serão um grupo terrorista, mais ou menos como seria ali a Al-Qaeda, que recentemente, se não me engano, é a Al-Qaeda, tomou o poder do... Ai, meu Deus. Tá aqui a notícia. O pessoal conseguiu assumir o governo. E eu acredito que é basicamente isso que vai estar acontecendo em Adão Negro, porque esse grupo ser responsável por fazer as pessoas lutarem por liberdade é algo a mais, é exagerado. Extrapola o campo ali da máfia, do controle de uma cidade, do controle de Gotham, do controle de Metrópolis, do controle de uma Nova York, por exemplo. E a minha especulação é de que tudo isso aconteça no país de Bialya, o país fictício do universo DC, que tem características ali do Oriente Médio, e o Adão Negro já teve história se passando nesse continente. Então eu acredito que nesse filme, esse grupo vai ser um pouco maior do que meros bandidos com tecnologia. E eu não sei vocês, mas eu gostaria muito de ver essa cena da animação A Morte do Superman na versão live action. Olha só. Gente que nem você dá uma péssima reputação pra Metrópolis. Você já devia saber, Mannheim. Ninguém faz bagunça na minha cidade e sai impune depois disso. Mas lindezas, essas são as minhas opiniões, as minhas impressões. Agora eu quero saber o que vocês acharam, quais são as suas teorias, o que é que vocês querem ver, o que é que vocês não querem ver. Eu sei que tem outros personagens nessa equipe. O vídeo teria não sei quantos milhões de minutos para poder falar de todos eles com mais detalhes. Mas diga aqui o que você acha mais plausível de acontecer nessa terceira temporada. Gostou desse gancho? E muito obrigado a cada um de vocês que chegou lá nos comentários e deixou todo tipo de referência, todo tipo de empolgação, todo tipo de informação em relação a esse grupo, que me despertou a curiosidade e me fez fazer esse outro vídeo aqui pra gente. Então, muito obrigado mesmo. E se você quiser continuar acompanhando comentários, conteúdos, curiosidades e reacts, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ver todos esses conteúdos feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!